Muito bem, é uma imensa satisfação oferecer esse depoimento ao professor Massanori, que tem também uma história muito importante aqui com a universidade, que está tendo essa brilhante iniciativa de registrar a história oral da universidade, dos institutos, das pessoas que por aqui passaram e cumpriram diversas missões importantes. Eu me sinto muito orgulhoso de ter sido uma das pessoas destacadas para falar a respeito desse assunto. Claro que eu conheço meus limites e tenho a humildade para reconhecer que diversos nossos colegas e nossas colegas têm informações muito precisas, muito qualificadas a respeito da história da nossa e do vínculo da universidade com a cidade, da universidade com o Estado, da universidade com o país como um todo, as suas relações internacionais. Mas eu começaria então dizendo que eu tenho 62 anos, nasci no dia 12 de março de 1948, na cidade de Lins, onde eu fui criado e onde eu fiz o curso de Geografia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Lins. Dali eu fui para São Paulo, porque lá em Lins nós temos um centro acadêmico ligado à geografia, denominado Aziz Absaber. E então o nosso vínculo com o professor Aziz era sempre muito estreito, muito próximo. E eu fui para São Paulo para realizar meu curso de pós-graduação, meu mestrado na USP. E fui acolhido pelo professor Aziz, que em seguida, depois de ter me recebido como seu orientando, eu comecei o trabalho com ele, ele me encaminhou para a professora Olga Cruz, que foi a minha orientadora de mestrado. Então eu fiz o mestrado na USP, sob a orientação da professora Olga Cruz, de uma maneira simultânea a um trabalho que eu desenvolvi fora da USP, porque a professora Olga, ela tinha um relacionamento muito bom com o projeto Radan Brasil. E por isso, então, ela me designou como sendo uma das pessoas que poderia fazer um trabalho em Belém do Pará, e aí então em toda a Amazônia, ligada ao mapeamento geomorfológico brasileiro. Na época ainda Radan, depois Radan Brasil. E o meu mestrado, então, eu acabei desenvolvendo justamente na Amazônia, na ilha de Tupinambarana, que é uma ilha formada com o Paraná Furo, que sai do Rio Madeira e deságua no Rio Amazonas, e ele também deságua no Rio Amazonas, portanto forma uma ilha de tripé de recursos hídricos, o Rio Madeira, o Rio Amazonas, já Amazonas, ali não mais Solimões, e o Paraná, o Furo, o Irariá. Portanto, essa é uma grande ilha. E eu fiz trabalhos de sobrevoo nessa época, fiz trabalhos de campo em estradas, e todas as estradas amazônicas abertas na época nós fizemos, e também os percursos de barco por dentro dos rios, principais rios amazônicos, para fazer o registro das informações geomorfológicas. Na época, então, isso era em 1974. Eu fui para a Amazônia, fui para Belém, morei em Belém durante alguns anos, trabalhei na Amazônia inteira, fui responsável por mapeamentos das folhas Santarém, da folha Purus, trabalhei muito ativamente na folha Juruena, na folha Rio Branco, na folha do Acre, também em Rondônia, portanto na Amazônia como um todo. De lá eu fui para Salvador, fui transferido, na verdade eu tinha sido transferido para Goiânia, mas nesse momento eu tinha me casado, a Cláudia, minha esposa, é da capital, eu tinha sido professor dela lá, e depois eu fui para Belém e nós então nos casamos. E ela foi morar comigo em Belém depois de algum tempo. E a Cláudia grávida veio para São Paulo e eu vim para São Paulo também, para o nascimento do meu filho, de um período de férias, e tinha sido transferido para Goiânia. Quando chegou em Goiânia eu recebi um telefonema do Projeto Radan dizendo, olha, os seus móveis não foram para Goiânia, foram para Salvador. Então você foi transferido para Salvador. E nesse momento então eu fui para Salvador para instalar a base do Projeto Radan no Nordeste. Então a base do Projeto Radan em Salvador, na rua Pernambuco, ali na região da Pituba, foi instalada por meu trabalho de coordenação. Ali então eu mapeei parte significativa do Nordeste e a Folha Brasília. A Folha Brasília também eu fui o primeiro autor, fui o coordenador. Na Amazônia também tinha a Folha Purus, que foi também de minha responsabilidade, eu fui o primeiro autor. Bem, ficando em Salvador durante um tempo, foi exatamente o período que desapareceu um avião
com 8 pessoas que trabalhavam no projeto Radan, que saíram de Belém, saíram do Rio de Janeiro, e nós temos a desconfiança que na Restinga da Marambaia, ali nas proximidades de Angra dos Reis, esse avião desapareceu e nunca foi encontrado. Até hoje esse avião não foi encontrado e nem as 8 pessoas que estavam dentro dele. Muitos geógrafos, né? Alguns geógrafos importantes, como por exemplo a professora Amélia, que é do Rio de Janeiro, era do Rio de Janeiro, uma pessoa importante. A Eliana Saldanha, que era minha colega no Radan, histórica, também desapareceu nesse avião. E aí o projeto Radan precisava de alguém para fazer o mapeamento da Folha Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, e precisava de alguém que tivesse tido uma experiência muito importante no trabalho feito no Radan. E aí então eu fui designado a vir para o Rio de Janeiro, fui transferido para o Rio de Janeiro. Nesse interim, eu tinha recebido lá em Belém, depois em Salvador e no Rio de Janeiro, o professor Antônio Cristofoletti, aqui da Unesp. Cristofoletti, pelo seu trabalho, seu vínculo com a área da geomorfologia, ele ia, portanto, sempre fazer visita para a divisão de geomorfologia do projeto Radan, onde eu era o vice-diretor, eu era o assistente durante um período, depois o vice-diretor, na época do professor Getúlio Vargas Barbosa, que faleceu, e depois o Trento Natali, que era o chefe da divisão, o diretor da divisão. Então eu era o vice-diretor na época. E eu fui transferido então para o Rio de Janeiro para fazer o mapeamento da Folha Rio de Janeiro. E aí recebi uma visita do professor Cristofoletti, que me disse: Cláudio, nós lá em Rio Claro sempre tivemos uma tradição da geomorfologia e nós gostaríamos que você fosse trabalhar lá em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro. Foi então meu primeiro convite para trabalhar aqui na universidade. No primeiro momento eu resisti porque, como eu era vice-diretor do projeto Radan, o projeto ia indo muito bem, eu tinha um salário bastante razoável, morava no Rio de Janeiro, num lugar muito importante, que era o bairro do Flamengo, onde toda a estrutura, o Rio de Janeiro sempre tinha uma característica de ser uma cidade agradável para a minha família, para mim também. E eu tinha tido, além do Leonardo, que nasceu meu filho mais velho, que nasceu aqui em São Paulo e foi fabricado lá em Belém do Pará, em Salvador eu tinha 2 filhos, o Luciano e a Daniele, que nasceram lá. Então eu estava com 3 filhos. E o Luciano muito jovenzinho. Quando nós viemos para o Rio de Janeiro, nós fomos morar num apartamento que não tinha muito sol, apesar de ser no Rio de Janeiro, e ele acabou ficando muito doente e tal. Então, o Cristofoletti, depois de uma semana, me procurou de novo: Cláudio, vamos lá para Rio Claro. E eu estava fazendo um trabalho de campo naquele momento, junto com o Luiz Carlos Gatto, com a Maria Hilde Barros Góes, e justamente aquele período eu tinha que vir para o estado de São Paulo fazer trabalho de campo. Aqui então nós visitamos lá na USP o professor Fernando Flávio Marques de Almeida, o professor Aziz Absaber, aqui nós viemos visitar o Cristofoletti, porque nós queríamos envolver toda a nata do conhecimento geomorfológico do estado de São Paulo, professor Queiroz Neto. Nós tínhamos que ouvir esse pessoal todo para poder fazer um bom relatório, um bom mapeamento da Folha Rio de Janeiro, que incluía uma parte muito significativa do estado de São Paulo. Aqui a região da Depressão Periférica fazia parte, a região do Planalto Ocidental Paulista, um trecho, a região da Serra do Mar e da Mantiqueira, o Vale do Paraíba. Então tinha muito do estado de São Paulo. Nós queríamos ouvir exatamente essas figuras que eram tão importantes. E o professor Cristofoletti então disse: olha, você veio aqui para conhecer agora. Eu ainda não tinha conhecido, eu não conhecia Rio Claro, embora eu seja de Lins. E no primeiro momento, quando eu fui fazer o curso de Geografia, eu estava para decidir entre Rio Claro e São Paulo e USP. Acabei ficando em Lins pelas circunstâncias, pelas condições financeiras da família. Eu fiquei em Lins para ficar morando com a minha família e trabalhar. Eu trabalhava e fazia curso universitário. O que eu teria um pouco de dificuldade aqui em Rio Claro ou em São Paulo, pelas distâncias, aqui em Rio Claro pelo não conhecer direito. Mas eu tinha, em princípio, a intenção de vir fazer geografia em Rio Claro. Bem, aí então o professor Cristofoletti reiterou o convite. O diretor nosso aqui do Instituto de Geociências era o professor Landim. O Cristofoletti me levou para conversar com o professor Landim, e o professor Landim disse: olha, Cláudio, nós aqui vamos ter que fazer depois concurso público, mas precisamos de alguém na área da geomorfologia. O professor Seron, Antônio Olívio Seron, era o chefe do departamento. Tinha havido uma separação entre departamento de geografia e departamento de planejamento regional, e então eu tinha sido convidado para trabalhar no departamento de planejamento regional. Eu não cheguei a trabalhar no departamento de geografia de maneira integrada.
Tinha da geografia, que era o professor Walter Brino, o chefe de departamento, e tinha o professor Seron aqui como chefe do planejamento regional. Então eu vim conhecer os espaços e eu fiquei muito entusiasmado com a universidade, porque eu já tinha trabalhado como professor universitário na Faculdade de Filosofia de Lins. Eu terminei meu curso lá, fui fazer o mestrado em São Paulo e continuei recebendo convites e ia ministrar disciplina e cursos nos fins de semana em Lins. E então era uma vida muito sacrificada, eram 500 quilômetros para ir, 500 quilômetros para voltar, toda semana fazia isso. Bem, aí então eu tomei a decisão, olha, vou para Rio Claro. Eu gostei demais de Rio Claro, achei uma cidade muito interessante, a universidade com uma infraestrutura limitada, mas boa. Eu me lembro que o meu primeiro gabinete, por exemplo, na universidade, foi num antigo galinheiro que tinha lá na Rua 9, na Rua 11, né? Era, na verdade, um puxado que tinha, né? Que funcionou durante um tempo como galinheiro, e ali tinha os professores do departamento de planejamento ocupando os espaços. Mas nós tínhamos um espaço de trabalho bastante razoável, que dava condições de se trabalhar com muita dignidade. Isso foi no ano de 1982. Portanto, em 1982, no mês de junho, eu tomei definitivamente a decisão de vir para Rio Claro. E chegando aqui, com a situação praticamente regularizada, mas nós tínhamos uma situação ligada à reitoria. O professor Landim tinha ainda que terminar a negociação para garantir minha contratação. Eu não tinha experiência de trabalho dentro da universidade, não sabia esses entreveros, essas dificuldades que existiam, e o professor Landim teve que, na época, fazer um acordo com o reitor da época, de tal maneira que ele acabou assumindo a responsabilidade de coordenar uma comissão de sindicância que estava acontecendo na universidade, ligada ao campus de Ilha Solteira, me parece, para, em troca, ter vagas para poder contratar professores aqui em Rio Claro. E entre esses professores contratados, eu fui contratado como professor assistente naquele momento, porque eu só tinha o mestrado. Mas ali eu já tinha me vinculado ao doutorado, também na Universidade de São Paulo. Eu fiz então meu doutorado, meu mestrado e meu doutorado na USP, sob orientação da professora Olga Cruz, onde a experiência foi muito boa. A professora Olga Cruz fez um trabalho extraordinário com um conjunto de alunos dela, e eu me sinto orgulhoso de ter sido orientado na área da geomorfologia, na geografia física, pela professora Olga Cruz. E aí então eu escolhi trabalhar com processos erosivos. Eu tinha trabalhado já na escala do mapeamento geomorfológico com imagens de satélite no meu mestrado, na Amazônia, e aí eu tinha que fazer uma aproximação e trabalhar em nível de detalhe. E fiz aqui então um trabalho sobre erosão, sobre vossorocas, no município de São Carlos. Foi um trabalho de experimentação, de coleta de informações de campo. Foi bastante interessante esse período. Quando eu cheguei em Rio Claro, em seguida nós tivemos uma situação complexa, porque se iniciou o processo nós tivemos uma greve muito importante por causa do gatilho salarial naquele momento, mas tivemos também na sequência uma situação que era muito interessante, que era o fato da eleição direta de reitor. E na época tinha ganho o professor William Sade, e infelizmente o governador, não respeitando a decisão da comunidade, indicou uma outra pessoa. E aí então se generalizou greve pelos campos da universidade. E eu, evidentemente, que embora tendo chegado, ainda não tinha muito tempo de Rio Claro, eu assumi com os estudantes a luta de ocupação. Eu não ocupei, mas apoiei os alunos na ocupação da diretoria do Instituto de Geociências. E isso, claro, que gerou um conflito, porque nem todo mundo, nem todos os professores aqui da universidade tinham a compreensão de que aquela luta não era uma luta contra a direção do Instituto de Geociências, mas era uma luta pela democracia dentro da universidade, pelo respeito da vontade coletiva dos participantes, daquelas pessoas que tenham vínculo e relação direta com a vida universitária. Então eu fiquei do lado dos estudantes, né? E aí foi um período muito difícil, porque aqueles professores que não concordavam com isso e entendiam que a ocupação da diretoria era uma ocupação que de alguma maneira estabelecia uma frente com o professor Landim, o que não é verdade. O professor Landim era muito querido, muito estimado por todos nós, sempre foi, e principalmente pelos seus alunos, e os seus próprios alunos também participaram dessa ocupação. Então foi um momento de tensão, de dificuldade, mas depois que ele passou,
não é? O professor Landim acabou depois sendo designado reitor da universidade, não é? E nós o acompanhamos e tudo mais. O professor Cristofoletti se transformou no diretor do Instituto de Geociências e foi muito interessante. Bem, aí então, todo o trabalho, no primeiro momento, eu dava 21 horas de aulas semanais. Eu dava aula de geomorfologia, no curso de geografia, no curso de geologia, no curso de ecologia, portanto eram 4 horas de aula semanais em cada um desses cursos. E como eu tinha o hábito de dar muitas aulas, porque na verdade eu dava aula em cursinho antes de ir para o projeto Radam Brasil. Então eu me sentia preparado para dar mais aulas. E aí eu propus disciplinas optativas. Né? E aí fui trabalhar também com disciplinas optativas. Portanto, era uma vontade minha, não era que a universidade me exigia. A universidade estava me exigindo 16 horas de aula. Mas eu ainda acabei completando para 20 horas de aula com mais uma disciplina optativa. Porque no curso de geografia eu dava geomorfologia e geomorfologia fluvial. No curso de geologia eu dava geomorfologia, no curso de ecologia eu dava geomorfologia. E aí eu acrescentei uma disciplina optativa que acabava sendo oferecida no curso de geografia. Portanto, era muita aula e juntamente com isso eu fazendo meu doutorado. Daí dá para entender por que naquela época a gente demorava tanto para fazer doutorado. Porque nós tínhamos outras atividades e fazíamos prazerosamente essas outras atividades. Porque quando eu vim para Rio Claro, eu tinha uma vontade enorme de trabalhar com os estudantes de graduação. E foi aí justamente que eu me vinculei predominantemente, trabalhando com esses estudantes. E aí então fui fazer o doutorado lá na USP, e o meu doutorado então associado aos processos erosivos. Enquanto isso, aqui na universidade as coisas estavam acontecendo e muito interessantes. Imagine-se que em 1985 eu propus ao professor Cristofoletti para nós coordenarmos e promovermos aqui em Rio Claro um simpósio de geografia física aplicada, envolvendo todo o conhecimento geográfico brasileiro, predominantemente brasileiro. E no primeiro momento o professor Cristofoletti tinha dúvidas, porque a geografia aqui em Rio Claro tinha sim umas diferenças em relação à geografia que se praticava no geral. Aqui nós tínhamos toda uma matriz que foi historicamente construída com muita legitimidade, vinculada às questões da geografia quantitativa. Rio Claro foi um grande polo de geografia quantitativa. E na geografia isso era uma importância extraordinária no âmbito nacional e até internacional. E aparecer uma geografia física aplicada dava a ideia da consolidação de uma dicotomia na geografia. A geografia humana e a geografia física. Mas, na verdade, a nossa intenção com geografia física aplicada era justamente demonstrar o vínculo da geografia física com a geografia humana. Que não existia essa separação dependendo dos olhares. Quando você falava em geografia física aplicada, ela estava normalmente associada às teorias de planejamento, às políticas de desenvolvimento regionais, às políticas públicas nas áreas urbanas e também, evidentemente, a temas específicos da geografia aplicada a outras ciências. Portanto, a integração do conhecimento geográfico com as diversas ciências. E depois de algum tempo, o professor Cristofoletti se convenceu da ideia e nós realizamos aqui em Rio Claro o primeiro simpósio de geografia física aplicada do Brasil. Hoje ele já deve estar na 23ª edição, né? E todas as pessoas reconhecem que o primeiro simpósio foi realizado aqui em Rio Claro, lá no Hexágono. Nós fizemos no Hexágono, trouxemos figuras do Brasil inteiro, inclusive algumas internacionais, para participar conosco desse evento. Se transformou numa publicação da revista Notícia Geomorfológica, através do professor Cristofoletti, que tem uma história vinculada ao Instituto de Geografia e ao Instituto de Geociências e ao Departamento de Geografia, ao Departamento de Planejamento Regional, que esta universidade não pode esquecer, principalmente porque a biblioteca que nós temos na área da geografia, e não apenas da geografia física, deve-se sistematicamente ao professor Antônio Cristofoletti, que fez esse trabalho de estimular os docentes do Instituto a fornecerem materiais para ele. Ele próprio montava os projetos, encaminhava para o CNPq, para a FAPESP, para a CAPES, e a relação dos livros e das solicitações eram aquelas que todos os professores do Instituto, que tinham vínculo com a área, tinham oportunidade de solicitar. Então ele fazia um trabalho que hoje a universidade faz, mas que na época não tinha setores da universidade fazendo, era esse trabalho feito pelo professor Cristofoletti com muita competência, com muita seriedade. Um homem que tem, então, uma história
que merece toda a consideração e todo o respeito de todo mundo que trabalha aqui. Bem, em seguida, nós tivemos então um projeto conjunto feito pelo professor Seron. Professor Seron, que é uma pessoa também brilhante, que tinha conhecimento, o Brasil inteiro reconhecia o professor Seron como uma figura importante, principalmente na área da geografia rural. Ele, juntamente com o professor Miguel César Sanches, a professora Lúcia Gerardi, e nós, os que tínhamos chegado há pouco tempo, resolvemos realizar um encontro aqui em Rio Claro, que hoje é um dos maiores eventos da geografia no mundo. Na América Latina, certamente é o maior, mas no mundo é um dos maiores eventos, que é o Encontro de Geógrafos da América Latina. O Encontro de Geógrafos da América Latina, o primeiro foi realizado por nossa organização, sob a liderança do professor Antônio Olívio Seron. Nós até nem fizemos aqui em Rio Claro, porque não tínhamos uma estrutura de hotéis para receber as pessoas. Fizemos em Águas de São Pedro, no hotel do Escola, que tem lá, e a atividade foi desenvolvida lá. E tinha a intenção de reunir os geógrafos da América Latina inteira, né? E tinha justamente o caráter de se chamar Encontro de Geógrafos da América Latina, porque a intenção era reunir os geógrafos da América Latina e não aqueles que estavam na Europa, por exemplo, trabalhando com a América Latina. Mas era o pessoal da América Latina que não tinha oportunidade, porque, de maneira geral, nos países da América Latina havia uma produção geográfica, mas, de maneira geral, principalmente nos países andinos, o vínculo era com os militares, seja na área da cartografia, seja na área da produção geográfica, era muito vinculado à questão dos militares. E nós queríamos romper essa barreira e construir um outro modelo. Nós estávamos no período da ditadura militar, né? Enfrentávamos essas dificuldades todas e, portanto, tínhamos que avançar sistematicamente nessa direção. E aí eu me lembro que a professora Silvana Pintaldi, a professora Mirna Rego, que depois foi para São Vicente, onde ela ajudou a instalar lá o campus do litoral, da Unesp, o professor José Ronquizel, que faleceu dramaticamente num acidente na estrada, no dia em que ele foi fazer a entrega e marcar a data da sua defesa de mestrado. Quando ele voltava, o carro dele foi atingido por um outro veículo e ele veio a falecer na estrada. Portanto, esses colegas participavam ativamente da construção desse momento do Instituto de Geociências da Unesp de Rio Claro. E tudo isso sempre contando com um apoio muito significativo da reitoria. Nós tínhamos apoio da reitoria, tínhamos apoio da Fundação de Publicações da Unesp, de maneira que podíamos realizar esses eventos com alguma qualidade. Esses eventos todos realizados aqui a partir de Rio Claro, eles tiveram repercussões e marcaram o nome da instituição definitivamente, e certamente Rio Claro, não por isso, mas também por isso, quer dizer, isso compôs o bojo de um conjunto de fatores e de elementos que fizeram com que o Instituto de Geociências e, em especial, o curso de Geografia, tivesse o destaque nacional e internacional que tem hoje. Simultaneamente a essas coisas todas, nós tivemos a possibilidade, na sequência, de criar o Laboratório de Planejamento Municipal. O Laboratório de Planejamento Municipal, nós trabalhamos junto com o professor Pompeu Figueiredo, e montamos esse laboratório lá no Departamento de Planejamento Regional. E com isso, iniciamos um diálogo com a comunidade. Né? Já existia um diálogo com a comunidade, mas muito restrito à universidade naquele momento, talvez pelo fato de nós termos passado pelo período do golpe militar e da ditadura, ela não tinha ainda um diálogo muito consistente, pelo menos na nossa área, com a comunidade local e regional. E isso, de alguma maneira, produziu um isolamento da universidade. E nós sentíamos a necessidade de que a universidade saísse do seu intramuro, deixasse de ser alguma coisa muito hermética, muito fechada, e construísse relações com a comunidade de Rio Claro e regional. E aí, então, criamos esse laboratório. E passamos a elaborar laudos periciais em depredações ambientais. Isso em conjunto com a Polícia Ambiental na época, que era a Polícia Florestal, que naquela época, antes da Constituição de 88, tinha a responsabilidade de preparar os processos judiciais
e, portanto, as demandas relativas às depredações ambientais. Então nós aqui no Instituto de Geografia, e aí depois envolvendo professores da Biociências, alguns se vincularam a esse trabalho junto conosco, tanto é que virou um livro depois. Nós tivemos professores de outros departamentos também do Instituto de Geociências e criamos um núcleo de preparação de laudos periciais em depredações ambientais. E nesse aspecto eu tenho que destacar o papel da professora Beatriz Soares Pontes, que saiu daqui de Rio Claro, foi trabalhar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, mas durante aquele primeiro momento ela estabeleceu o nexo de ligação com a Polícia Florestal. E o professor Wilson Giacomini, que tinha um vínculo com a questão dos idosos, da terceira idade, foi um dos responsáveis pela criação do Conselho da Terceira Idade. E a professora Liliana Bueno, que era conselheira do Arquivo Municipal também. Portanto, havia já um início, quer dizer, uma tentativa de diálogo estabelecido nesse aspecto, e foram coisas muito importantes. Eu tenho que destacar também naquele momento a presença do professor Gilberto Garcia, que num diálogo com Ulisses Guimarães, né, e com alguns setores, conseguiu recursos financeiros para iniciar a construção do CEAPA aqui em Rio Claro. Então, tem algumas histórias aí que não podem ficar esquecidas, que precisam ser revigoradas, entendidas, dentro de um contexto que é mais amplo de fortalecimento da instituição, inclusive no seu diálogo com setores externos. Bem, aí nós, nesse trabalho que fizemos no Laboratório de Planejamento Municipal, nós passamos a viajar a região. Então, fomos fazer laudos periciais em Leme, em Casabranca, e aí depois na Amazônia, em Rio Branco, no Acre, fomos a Porto Velho e estabelecer preparação de documentos para que o Brasil e, consequentemente, pudesse desenvolver o seu novo modelo de política ambiental brasileira. Justamente no momento em que o Fábio Feldman foi eleito deputado constituinte e ficou com a responsabilidade de coordenar a comissão que ia elaborar para a Constituição de 88 a lei, o artigo 225, que trata da questão ambiental. E de alguma maneira, portanto, nós, a partir do nosso trabalho aqui, fornecemos material, dialogamos com o Fábio Feldman e com a equipe que estava trabalhando nisso, na preparação da legislação ambiental brasileira. Portanto, a Unesp tem presença nisso. Como também a Unesp teve presença, através da Associação dos Geógrafos Brasileiros, nós tínhamos aqui um núcleo na elaboração do Estatuto da Cidade, que foi um projeto de lei que tramitou durante 12 anos no Congresso Brasileiro e depois foi aprovado com a presença da Associação dos Geógrafos Brasileiros e com a presença e a participação de Rio Claro, através de um pequeno núcleo que existia aqui da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Portanto, a influência na elaboração da legislação nacional, da própria Constituição brasileira, Rio Claro teve papel importante, teve participação, ainda que primária, sem grandes proporções, mas teve uma presença e isso não pode ser esquecido, isso tem que ser fortalecido, tem que ser entendido como uma coisa positiva, né? Para que a instituição pudesse ter esse vínculo estabelecido e, consequentemente, a sua grandeza. Bem, com a criação do Laboratório de Planejamento Municipal, nós tivemos a felicidade, e na época o diretor do Instituto era o professor Bicudo, depois o professor Marco Aurélio, e nós tivemos a possibilidade de ter respeitado o nosso espaço para a criação de uma entidade de movimento social em Rio Claro, com presença forte do Laboratório de Planejamento Municipal e da instituição, porque nós fazíamos as reuniões dentro do hexágono, que era a criação de um grupo chamado Pela Cidadania. Bom, era um movimento pela cidadania de Rio Claro, em que havia alguns confrontos estabelecidos com implantação de luminárias na cidade, isso tinha um custo muito alto para a população reclamava, aumentos muito significativos de impostos e coisas desse gênero. Movimento pró-cidadania chamava. Movimento pró-cidadania que foi formado aqui dentro e criou bases, portanto, de sustentação e de diálogo. Na época anterior, eu tinha presidido também e não há dúvida de que o fato de ser professor da universidade tinha um papel de importância.
que era o movimento Associação dos Mutuários, o sistema BNH, porque as pessoas compravam suas casas através do sistema financeiro e os governos militares aumentavam os valores das prestações acima daquilo que era o aumento de salário das pessoas. Então ia ficar uma situação insuportável de pagamento. Então nós criamos um movimento no âmbito nacional e Rio Claro teve uma das associações mais fortes do estado de São Paulo e do Brasil, que acabou tendo decisões judiciais favoráveis a que os aumentos das prestações fossem exclusivamente correspondente ao valor dos aumentos de salário das pessoas. Então esse vínculo e essa externalidade, né, do trabalho da universidade com a comunidade foi se fortalecendo, até que num determinado momento eu recebi o convite para ser candidato a prefeito de Rio Claro. Isso aconteceu pela primeira vez em 1988. Eu fui candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. E imaginem, eu tinha chegado em 82 em Rio Claro, eu na verdade não pretendia ser candidato a nada, eu estava colaborando, mas a ausência, a falta de massa crítica no movimento político partidário de Rio Claro e a ideia de que um professor da universidade poderia ser importante sendo candidato, me levou a ser candidato e naquele momento, apesar de os meus adversários terem dito, por exemplo, que eu tinha acabado de cair de um caminhão de mudança, não é? Porque tinha chegado há pouco tempo, eu tinha 5 anos, 6 anos que tinha chegado em Rio Claro, mas ainda assim a população de Rio Claro quase me elegeu prefeito em 1988, eu fiquei em segundo lugar, né? E ganhou na época o prefeito Azil Brocchini, que por sinal fez um bom governo e nós temos que respeitar o trabalho feito pelo Azil. Mais à frente, eu acabei me vinculando ao Partido Verde e numa coligação, em 1996, aí sim eu fui eleito prefeito pela primeira vez. Claro que nesse período todo, eu acabei participando, por exemplo, de situações interessantes no âmbito da geografia brasileira. Eu era coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Associação dos Geógrafos Nacional, da Associação dos Geógrafos Brasileiros. E com isso nós trouxemos para São Paulo o Chico Mendes. Antes do Chico Mendes ser assassinado, 6 meses antes dele morrer, nós trouxemos o Chico Mendes junto com o professor Carlos Walter Porto Domingos, junto com o professor Ariovaldo Umbelino, da USP. Trouxemos o Chico Mendes para a USP, ele fez uma palestra, nós gravamos um vídeo, e ele ali anunciava que estava prestes a ser assassinado. E nós temos isso em forma de vídeo, que está disponibilizado, inclusive, para que as pessoas possam ouvir a palestra do Chico Mendes, uma palestra de 50 minutos. E também, então, a Unesp de Rio Claro também estava lá presente naquele momento e participando ativamente desse momento. Bem, ao ser depois, então, eleito prefeito de Rio Claro, eu tinha um compromisso com esta universidade. E aí assumiu a presidência do campus e a direção do Instituto de Geociências, o professor Silvio Brey, e o professor Massanori, do Instituto de Biociências. E nós tínhamos uma preocupação porque o que aconteceu? O campus da Unesp da Bela Vista estava com a sua situação absolutamente irregular. Porque quando a prefeitura desapropriou a área para a implantação do campus, ela não fez o pagamento, não efetivou o pagamento. E essa dívida que foi incorporada pela Rede Federal Ferroviária, na época em que eu estava na prefeitura, tinha assumido o valor de 66 milhões de reais. E era a prefeitura que tinha que pagar, porque já tinha corrido na justiça e já tinha havido decisão judicial de que havia dívida e que a prefeitura de Rio Claro devia para a ferrovia. Só que a prefeitura não tinha como pagar 66 milhões de reais. O orçamento, quando eu assumi a prefeitura de Rio Claro, era 80 milhões de reais da prefeitura. E a prefeitura tinha, na época que eu assumi, dívida de 1,8 orçamento, quase 2 orçamentos, e nisso estavam 66 milhões referentes à dívida do campus. Então nós começamos um trabalho com os diretores da instituição, com apoio da reitoria da universidade, com apoio de outros institutos, de Jabuticabal, de Botucatu, para legalizarmos a situação. Não era uma situação fácil, porque os entreveros jurídicos que existiam e a decisão judicial levou a se transformar num precatório.
precatório que já estava na ordem de grandeza de pagamento da prefeitura, e a prefeitura não teria como pagar. Então nós iniciamos o diálogo com o governo do estado para dizer o seguinte: bem, agora ficou na dívida da ferrovia alguma coisa que foi incorporada pelo governo do estado. Então, se o governo do estado incorporou uma parte dessa dívida, ele tem que incorporar também essa dívida que correspondia ao campus. E a Unesp, que é um órgão de estado, do estado de São Paulo, portanto não pode o governo do estado querer cobrar por uma área que é do governo do estado hoje, que é do estado de São Paulo, na verdade, da universidade, mas de alguma maneira vinculada ao estado. E eu tive um diálogo trouxemos a Rio Claro o governador da época, que era o Geraldo Alckmin. Tivemos um diálogo, eu recebi ali na estação ferroviária, fizemos um grande evento para recebê-lo. Depois levamos ao que era o Horto Florestal e conseguimos ali que ele transformasse o Horto Florestal em floresta estadual. Portanto, foi um passo importante. E nós dissemos: governador, agora nós temos a área da Unesp, que é uma extensão da floresta estadual e que tem que ficar para o Estado, portanto para a universidade, e que a universidade, evidentemente sendo do Estado, não tem cabimento o Estado de São Paulo cobrar de nós essa dívida. Aí o governador assumiu comigo o seguinte compromisso: vamos mandar isso para a Procuradoria do Estado, e você, prefeito, vai até o procurador, ele me designou os nomes das pessoas, para nós podermos fazer um acerto. Juntamente com isso, eu designei para cuidar do assunto, através da prefeitura, um sociólogo que tinha história de Rio Claro, que é o Milton Machado Luz. E juntamente com as direções do Instituto de Biociências e da Geociências, nós passamos a ter que fazer o mapeamento, em GPS, fazer a delimitação da área, que era uma coisa extremamente complicada, porque poderia ser feita por um pessoal da universidade, mas o pessoal da universidade estava ocupado lá em Jabuticabal, em Botucatu. Então foi um sacrifício muito grande que os diretores da instituição, aqui do Biociências e da Geociências, tiveram, para conseguir que esse mapeamento fosse feito. Mas conseguiram, e nós então pudemos, juntamente com a Prefeitura e com o Estado de São Paulo, levar essas informações para a Procuradoria. E aí fomos negociar com a Procuradoria os valores correspondentes aos 66 milhões de reais. Porque 60 milhões era de dívida do precatório e 6 milhões era de dívida com os procuradores. Porque muita gente não sabe, mas acontece que os procuradores do Estado, quando eles têm uma ação judicial e ganham, eles têm um percentual que vai ser incorporado ao ganho deles. E eram 6 milhões de reais que eles tinham que ganhar e nós tínhamos que pagar os 60 milhões. Então nós fomos estabelecer um diálogo com os procuradores do Estado. E aí nós conseguimos um acordo com eles, que os 66 milhões se transformassem em 1 milhão para ser pagos em 10 parcelas de 100 mil reais. Os procuradores aceitaram, viram que nós iríamos ter uma imensa dificuldade para pagar mais do que isso e concordaram, e nós então fizemos um acordo em que a Prefeitura de Rio Claro pagaria 1 milhão de reais, 100 mil reais por mês, para que eles liberassem a área para a Unesp. Por que a Unesp precisava daquela área liberada naquele momento? Precisava porque a Unesp tinha que resolver uma questão fundamental, que era ir buscar financiamento através do BNDES para voltar a fazer a expansão e construção dos seus prédios aqui na Bela Vista. Porque a área não era legalizada, então não tinha como construir. A área não podia ser oferecida como patrimônio para que os financiamentos pudessem vir para cá. E isso tinha a ver também com os projetos ligados à Petrobras, que os nossos colegas da geologia têm, que precisavam também de expansão. Então, na verdade, todo esse processo tinha que ser realizado no período em que eu estava na Prefeitura de Rio Claro, porque havia um vínculo de um professor da universidade com a responsabilidade de querer que essa atividade se realizasse para que a universidade, então, tivesse o seu campus definitivamente resolvido. Nós tivemos depois outros problemas. A Prefeitura não teve fôlego para pagar os procuradores durante esse período todo. Nós começamos a pagar, mas depois houve problema financeiro com a Prefeitura e a Prefeitura não conseguiu pagar. Então teve novas negociações, né, que vieram posteriormente para resolver a questão. Mas o certo é que no dia em que o professor Arthur, que era o reitor da universidade, esteve aqui para inaugurar junto conosco,
também da prefeitura, a nossa incubadora de empresas lá em Santana, né, no campus de Santana, e o professor Massanori estava presente, o professor Silvio Brey estava presente, e eu tive naquele dia a oportunidade de entregar ao reitor a decisão judicial do acordo que foi estabelecido para que nós tivéssemos então a decisão de que esse campus definitivamente ficaria para a Unesp e nós poderíamos fazer o planejamento aqui. Bem, juntamente com isso, pelo fato de eu ser prefeito, em 1997, no meu primeiro ano de governo, eu ainda dei aula de geomorfologia para os alunos da geografia. Só que aí eu fui descobrir que eu não podia dar aula, porque quem ocupa espaço do executivo, governador, presidente da república, prefeito, se der aula fica sujeito à cassação, é proibido por lei. Só o pessoal do legislativo que pode dar aula. Então os nossos colegas lá do Instituto de Geociências tiveram que transformar, do Departamento de Planejamento, transformar minhas aulas em palestras e aí atribuir as aulas para um outro professor, o professor Iandara Alves Mendes, que assumiu com muito brilhantismo, com muita competência a atividade e nós então ali fizemos esse trabalho. Olha, eu ainda gostaria de dizer que como professor do Departamento de Planejamento, não apenas dando aula, eu tive a oportunidade de orientar uma quantidade muito grande de alunos, tanto em estágios de especialização, que na época não tinha uma formalização completa, não obedecia os rituais que hoje se tem, era uma coisa um pouco mais informal, mas de qualquer maneira passava pelo departamento, ia para o instituto, e foram aproximadamente 15 alunos de especialização, aproximadamente 12 alunos de pós-graduação no mestrado, que eu orientei tanto na área de concentração em geografia, ocupação do espaço, como também numa área mais integrada de geociências e meio ambiente, que vinculava-se mais à geografia, à geologia, e aí ampliado para outros campos, ou para outras atividades. Orientei 3 doutorados aqui dentro da instituição e alguns mestrados. Publicamos uma série enorme de textos, muitos com presença e participação dos estudantes da universidade, que tinham um papel muito importante de fazer pesquisa junto com o trabalho que a gente desenvolvia aqui na instituição, de maneira que a história minha pessoal se vincula muito à história da minha vida no campus da universidade. Eu fui eleito, depois fui reeleito prefeito, e quando eu estava no meu segundo mandato, ainda no primeiro mandato, eu tinha tempo já para aposentadoria, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a pagar a aposentadoria com 18 anos de idade. Então, eu já tinha 35 anos para aposentadoria. E os meus colegas precisavam contratar alguém para colocar na minha vaga, porque eu não podia dar aula e eu ia para a reeleição. Então, eu pedi aposentadoria naquele momento, entendendo que haveria uma situação que precisava ser resolvida internamente no Departamento de Planejamento. Então eu pedi aposentadoria naquele momento, me aposentei, que foi em 1999, de 98 para 99, me aposentei. Mas quando eu terminei o meu mandato, eu fiz questão de me manifestar junto à professora Rita, Maria Rita, que era a diretora do Instituto, dizendo que eu estaria à disposição, porque naquele momento o curso de geografia também era noturno, então havia uma deficiência de professores. Me coloquei à disposição para ser um professor colaborador, para colaborar com a instituição. E nesse momento a professora Maria Rita encaminhou para o Departamento de Planejamento a minha disponibilidade, mas infelizmente a negociação, o diálogo com a direção com a chefia de departamento na época não prosperou, porque a chefia avaliava que precisaria fazer alguns testes comigo para saber se eu estava preparado para dar aula, e eu entendi que aquilo era uma situação a qual eu não me submeteria. Então eu não me submeti e desisti, portanto, infelizmente acabei não dando aulas, mas mantendo um relacionamento muito intenso. E aí fui acolhido de uma maneira muito cavalheiresca, gentil, amável, efetiva pelo professor Naves e pela equipe dele no CEA. E nós, então, ainda na fase final do meu governo, como prefeito de Rio Claro, nós criamos um centro, um observatório que se vincula ao CEA hoje e que tinha apoio internacional através de um organismo chamado URBAL,
que é a América Latina sendo estudada e as áreas urbanas da América Latina sendo estudadas com recursos da Europa, do governo da Comunidade Europeia. E aí nós instituímos, instalamos um espaço aqui dentro do CEA, onde foi acolhida essa instituição, que recebeu a coordenação da professora Silvana Pintaldi. Diversos alunos vieram para cá, a prefeitura apoiou durante um tempo, e quando eu saí da prefeitura, então eu estabeleci esse vínculo de relação não formal, mas com o CEA, e aqui eu tive diversas atividades muito interessantes, muito construtivas. De maneira que o Instituto de Geociências, a universidade e a minha presença através da Dunesp também foi muito significativa, e eu só tenho a agradecer porque aprendi demais durante esse período, e todo o desdobramento da minha vida, inclusive hoje, como candidato, que eu também devo passar por um processo eleitoral que vai acontecer agora em outubro, né, deste ano de 2010, e eu devo ser candidato a deputado federal pelo Partido Verde. Então, nós, na verdade, durante esse período, tivemos toda a possibilidade de construir com base e sustentação naquilo que a universidade me ofereceu. Eu tenho muito que agradecer a todos os profissionais da universidade, tenho muito que agradecer às direções que por aqui passaram e que tiveram paciência comigo, porque eu também não era fácil, né? Eu tive muitos conflitos que foram construídos sempre com o objetivo de fazer o melhor, né? De lutar por aquilo que a gente acredita, mas que nem sempre representavam construir coletivamente com todos os setores, porque as diferenças são diferenças ideológicas, diferenças de visão científica. Eu nunca acreditei, por exemplo, que um pesquisador é neutro. Sempre entendi que o pesquisador é fruto das relações de poder, como diz o Foucault, fruto das relações de poder ao longo da sua vida. E, portanto, tem uma concepção de mundo, uma concepção de sociedade, uma forma de atuar. Mas eu devo dizer que durante o período que eu tive na Prefeitura de Rio Claro, eu tive ajuda muito forte de muitos colegas da instituição que ocuparam comigo cargos de confiança, o professor Miguel César Sanches, as minhas orientandas, a Ana Beatriz de Oliveira, a Raquel Bovo, a Yara Leme Russo, né, estavam lá comigo, o professor Auro da Geografia compôs comigo o governo, o professor Enéas compôs o governo, o professor Silvio Brey compôs o governo, a professora Silvana Pintaldi teve um papel importante na minha administração, nas minhas administrações, de maneira que eu tenho muito que agradecer e reconhecer que a universidade foi esteio fundamental de todo o trabalho, e eu espero ter e continuar honrando esta instituição que é efetivamente o meu agasalho.